Paz, amados irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, terça-feira, 19/11/24, vamos entrar no capítulo 19, Zaqueu recebe Jesus. Somente Lucas cita essa passagem espetacular. Eu acho que na realidade tinha que ser Jesus recebe Zaqueu. Mas vamos ver o que o nosso querido São Lucas escreveu para nós nessa exegese espetacular, maravilhosa do capítulo 19 de São Lucas. Catecismo da Igreja Católica 1393. Nós vamos ter duas chaves de leitura, certo? Lá nos versos 9 e 10. Hoje entrou a salvação na sua casa, ponto. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Nós vamos entender por que Jesus disse isso. Vamos começar a entender 4 pontos. Eu, Deus, eu, pronome pessoal eu está no meio de Deus. Jesus, o pronome pessoal eu está no meio de Jesus. Nós vimos que em Bartimeu, filho de Timeu, o eu foi para o fim. Zaqueu, o eu foi para o fim. O que é isso? A nossa cegueira nos leva para longe do meio de Deus. E o pecado também nos leva para longe do meio de Deus e do meio de Jesus. Requer um retorno depressa. Zaqueu, desce depressa. Quando os meus pecados me levam para o final, longe de Deus, o meu eu, o meu pessoal tem que voltar e encontrar-se depressa com o pessoal de Jesus para viver no pessoal, no meio de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para viver no meio de Deus, protegido por Deus, alimentado por Deus. Temos que ser aquela pessoa que depende totalmente de Deus, como criancinhas na mão do seu papai amado. Abba, Pai. Deus. Eu tenho que viver no meio de Deus, para Deus, com Deus, somente em Deus. Amém? Vamos lá então. Vamos começar no versos 1 e 2. Jesus entrou em Jericó a procurar pecadores. Lembra que eu disse para vocês? E extirpar pecados. Quando Jesus começa a entrar em Jericó, ele curou Bartimeu no meio do caminho. Zaqueu, ele já está atolado no pecado. O que cegava Bartimeu era uma cegueira física. Zaqueu não. Zaqueu está cego materialmente, espiritualmente, psicologicamente, pelos roubos, ganância, soberbia e também uma pessoa cheia de orgulho e vaidade. Jesus entrou. Versos 3. Olha o que ocorre no versos 3. Ele procurava ver quem era Jesus. Amados, eu acho impressionante Lucas. Lucas é o melhor grego que tem na Bíblia. Ele é elogiadíssimo por São Jerônimo, porque o grego de Lucas é perfeito. A escrita grega de Lucas. Lucas coloca Zaqueu. Se nós pegarmos o nome Zaqueu, em grego é Zacaios, que quer dizer, olha que coisa espetacular quer dizer Zaqueu. Quer dizer justo, puro. Por isso que Jesus vai dizer no final: eu vim procurar o que estava perdido e não condenado. Zaqueu era puro, ele era justo, mas o pecado o levou
a destruição. Hoje Zaqueu sou eu, é você, somos todos nós. Nós somos justo, nós somos puro, porque Deus nos fez assim. Mas o pecado nos leva à destruição, à desgraça, a se perder de Deus. E só se nós não agirmos como Zaqueu depressa, nós vamos ser condenados no fogo do inferno. Cuidado. Versos 3. O nosso pecado nos diminui de estatura, santidade. Nós não conseguimos ver Jesus e ainda tem a multidão que nos impede de chegar próximo a Jesus. Nós vemos quem é a multidão, lá na frente nós vamos ver quem é a multidão. Versos 4. Zaqueu, ele vai dar alguns passos em direção. Primeiro, correu adiante. Zaqueu, ele sai em disparada para deixar para trás uma vida velha. Ele corre, ele quer sair daquilo que ele estava. Efésios 3, 18, 21. 2. Qual foi a atitude de Zaqueu? Subiu a um sicômoro. Ele venceu o ridículo. Ele venceu a multidão. Ele venceu todos aqueles que não queriam deixar ele ver Jesus. Zaqueu, como diz atualmente, ele não ligou de pagar o mico. Ele era um homem rico, riquíssimo, embora fez uma fortuna roubada, mas ele não ligou de pagar o mico. Com aquele saiotão grande, saiu correndo, subiu no sicômoro, baixinho, anãozinho, e ficou esperando Jesus. Agora vem uma pergunta: como ele sabia que Jesus ia passar por ali? Porque Jesus estava procurando Zaqueu. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Jesus não. Jesus queria estar com Zaqueu. Ver é uma coisa, estar é outra. Para o ver. Ele só queria ver Jesus. Queria ver Jesus. Mas ele foi surpreendido pelo poder, graça, majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando? Advérbio de tempo. Quando Jesus passasse por ali. Meu irmão, se cada um de nós ficasse preparado como Zaqueu, da entrega para vencer a multidão, orgulho, vaidade, soberba, quando, advérbio de tempo, Jesus passar pela nossa vida e nós estivermos no nosso sicômoro e Jesus olhar para nós. Que espetáculo! Versos 5. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, agora aos passos de Jesus. Jesus chegou àquele lugar. Qual era aquele lugar? O lugar de entrega dos pecados de Zaqueu. 2. Jesus levantou os olhos. Por quê? Porque o pecado tinha transformado Zaqueu num baixo, andava de 4, andava como um porco. Quando ele subiu no sicômoro, Jesus levanta os olhos. O que é levantar os olhos de Jesus? Ele viu o esforço de Zaqueu para poder sair do pecado. O pecado tem que ter esforço para sair do pecado. Eu quando eu tive que sair da bebida. Foi um trabalho danado meu, da Silvana, da minha mãe, do meu pai, de toda a família, das minhas irmãs. Por quê? Porque Jesus levantou os olhos para mim e disse: sai da bebida, que não é fácil. Sai do alcoolismo. Mas estou liberto há 32 anos. Jesus viu Zaqueu. Olha que espetáculo. E disse-lhe: Jesus sempre vai nos chamar para algo profundo. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Zaqueu, o puro. Olha que coisa espetacular. Você que é puro, Zacaios, você que é puro, justo, que está perdido no pecado, pessoal, Zaqueu, o eu de Zaqueu, encontrou o eu de Jesus, pessoal. Desce depressa, desce, não fique na ganância, não fique no roubo, não fique nos pecados, não fique nessa falsa idolatria ao dinheiro. Desce dessa montanha de condenação, desce. Por quê? O motivo, qual era o motivo para que Zaqueu descesse daquela? Porque eu preciso que eu fique na tua casa. Olha que coisa espetacular. Eu preciso ficar na sua casa. Verso 6. Zaqueu, ele desceu a toda pressa. Jesus pediu para ele descer depressa. Zaqueu desceu a toda pressa. 2.
e recebeu Jesus em sua casa. Mas qual foi o jeito que Zaqueu recebeu Jesus na sua casa? Alegremente. Porque muitos não deixam o pecado, porque recebe Jesus de maneira triste, de maneira carrancuda, não alegremente, entregando tudo a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Verso 7, já caminhando para o final. Os da frente, os mesmos que impediram de Bartimeu, cala-te, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os da frente murmuravam, ele vai se hospedar-se na casa de um pecador. Olha, mas Jesus não foi hospedar-se na casa de um pecador. Jesus disse, eu fique. Nós não podemos hospedar Jesus. Não, nós temos que dar morada perpétua, permanente. Jesus tem que ficar com Renato José Rodrigues até eu encontrar Jesus no reino da glória. Quem hospeda Jesus, um dia vence a conta e ele manda Jesus embora. Não, Jesus não disse, eu quero hospedar-se na tua casa. Não, Jesus disse, eu fique na sua casa. Ficar, permanecer, estar, eu mando, eu sou Jesus, você vai me obedecer, você só vai fazer aquilo que eu quero. Amém? Ficar. Jesus passa a ser dono, dominus, dono. Indo para o final, nós vamos ver o resultado no versos 8. Zaqueu de pé. Olha só, um homem que andava de quatro como um porco, que subia numa árvore para ver Jesus, já estava de pé diante do Senhor. Lucas 21:36. Senhor, introduz Jesus na casa do seu coração. Adonai, Kyrios, Senhor. 2. Renuncia à ganância, ambição, metanoia, de riquezas desmedidas. 3. A partilha com os pobres, vai dar metade dos bens. Mateus 19:21. E a vontade firme de fazer justiça, praticar justiça. Mateus 5:6. Outro passo de Zaqueu, quinto passo, corrigir os pecados que cometeu. Ele vai pagar o quádruplo. A lei mosaica, Êxodo 20:15, Êxodo 26:6-8, mandava restituir o dobro. Zaqueu vai além, ele vai além, e ele dá o triplo. Qual foi o resultado de tudo isso? Hoje, a salvação entrou na tua casa, entrou no teu coração, entrou na tua família, você está salvo. Porque este também é filho de Abraão. Ele estava perdido, não condenado, porque ele é Zacaios, ele é puro e ele é justo. Apenas Satanás o usou por um tempo, colocando ele no chiqueiro, fazendo ele andar de quatro e tirando a estatura da santidade dele, com a ganância, com a riqueza e com a soberba. Termino com uma frase de São Máximo: nada mais querido e agradável a Deus como a conversão dos homens a ele, Deus, com um arrependimento sincero. Amém? Amados, termino agradecendo a estadia que eu tive na casa da Marli, do Wagner e da mãe, pessoas maravilhosas. Pernoitei lá 2 dias. Quero agradecer também ao meu amado irmão Juraci, um beijo no coração, e também ao Ailton, Amara, que sempre mandam mensagens boas para mim, me agradecendo por muitas coisas que eu não fiz nada. E ontem, voltando, eu recebi uma mensagem muito linda do Murilo e da Anne, que me trouxe lágrimas aos olhos. Murilo e Anne, um beijo no coração. Obrigado por tudo. Assim que eu puder, nós estaremos juntos comendo esse delicioso bolo da Anne e tomando esse café da tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.